Por que a guilhotina foi o melhor benefício por tanto tempo? Por que a guilhotina foi o melhor benefício por tanto tempo? A guilhotina era o método preferido de execução durante o reinado de terror da França da década de 1790. A maioria desse dispositivo horrível especialmente projetado para decapitar pessoas mecanicamente, data da Idade Média para trás. E acredite ou não, a guilhotina ainda era usada no final de 1917 para executar penas de morte. Clique e conheça a história da guilhotina. A antiguidade. A guilhotina, de um jeito ou de outro, tem feito cabeças rolarem desde a antiguidade. Tito Manlio, um político e general romano famoso, mandou cortar a cabeça do próprio filho por desobediência. Ele foi decapitado por um executor usando uma lâmina que deslizada através de uma fenda de um patíbulo de madeira. Halifax-Gibet. A Idade Média viu o desenvolvimento da guilhotina em sua forma rústica, uma estrutura de madeira alta e vertical, com uma lâmina ponderada e angular suspensa no topo. Um dos primeiros exemplos foi a Halifax-Gibet, foto, uma engenhoca que utiliza uma cabeça de machado deslizante era usada na cidade de Halifax, em West Yorkshire, na Inglaterra, durante o século XVI. James Douglas e a Dama. Em 1546, os escoceses introduziram a Dama, uma guilhotina brutal mais eficaz, que era usada extensivamente durante o reinado da Rainha Maria da Escócia. Essa guilhotina foi empregada pela última vez em 1716. Uma das pessoas executadas pela dama foi James Douglas, quarto conde de Morton. Por ironia do destino, diz a lenda que o próprio Morton havia encomendado a dama depois de ter visto a Gilbert Halifax. Embora essa afirmação não seja comprovada, escritores posteriores ao acontecimento repetiram o mito. A propósito da dama original de 1546 está em exposição permanente no Museu Nacional da Escócia. Crônica de Holinshed. As Crônicas de Holinshed, uma grande e abrangente descrição da história britânica publicada em 3 volumes em 1577, inclui imagens de execução de Murdoch e Balaam perto de Merton, na Irlanda, em 1307, mostra uma máquina de execução semelhante à Halifax e Gibet, sugerindo seu uso inicial na Irlanda. Aliás, as crônicas foram inspiradas no Shakespeare para A Tempestade, Rei Lear e Henrique V. Guilhotina medieval. Um dispositivo de decapitação chamado plank foi usado na Alemanha e em Flandres durante a Idade Média. Os italianos chamavam seu dispositivo primitivo de era renascentista de Manaia. Giuseppe Ignace Guillotin, 1738 e 1814. Embora a máquina de execução semelhante já existissem há séculos, a origem do que conhecemos como guilhotina francesa data do final de 1739. Embora Giuseppe Ignace Guillotin não tenha inventado a guilhotina, o nome do médico e político francês se tornou um epônimo para o instrumento de morte. Desenvolvimento da guilhotina. Guillotin era contra a pena de morte por questão de princípio, mas admitiu que a decapitação feita através de uma máquina rápida seria mais humana e igualitária do que a decapitação de espada e machado. Por isso, ele ajudou a supervisionar o desenvolvimento do primeiro protótipo. Antoine Louis, 1723 e 1792. O homem creditado por projetar o protótipo da guilhotina é o cirurgião e
lojista francês Antoine Louis Fort. O item foi construído por um fabricante alemão de cravos, um instrumento similar ao piano chamado Tobias Schmidt. A revelação da guilhotina. Imagem: Giuseppe Ignace Guillotin e Antoine Louis demonstraram a função da guilhotina usando uma maquete do instrumento. Mais tarde, Guillotin ficou horrorizado e descobriu que a nova máquina de matar seria chamada de guilhotina e tentou se distanciar de sua associação com o aparelho mortal. A primeira vítima. A primeira pessoa a ser executada por uma guilhotina foi o assaltante francês Nicolas Jacques Pelletier, que foi decapitado em 25 de abril de 1792 em frente ao Hotel de Ville em Place de Grève, Paris. A morte de Pelletier estabeleceu a guilhotina como o único método legal de execução civil na França até a abolição da pena de morte em 1981. Louis Colette de Agremont, 1748 e 1792. Louis Colette de Agremont, chefe do Departamento Militar das Brigadas da Guarda Nacional de Paris e um monarquista fervoroso, ficou famoso por ser o primeiro guilhotinado por causa de suas ideias políticas, em 21 de agosto de 1792. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, 1789 e 1799, despertou o então chamado Reinado de Terror em meados da década de 1790, quando milhares de inimigos da Revolução Francesa encontraram seu fim na lâmina da guilhotina. Na imagem está a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. O Reinado de Terror. O Reinado de Terror foi caracterizado por uma série de massacres e numerosas execuções públicas que ocorreram em resposta ao fervor revolucionário, sentimento anticlericais e acusações de traição. A guilhotina raramente ficava limpa de sangue derramado. Na imagem está a execução de 9 jovens imigrantes condenados à morte por um tribunal revolucionário em 1792. Execução de Louis XVI. Entre as vítimas famosas da guilhotina durante este período está o rei Louis XVI da França, que foi decapitado em 21 de janeiro de 1793 em Paris, após ser condenado pelo Tribunal Revolucionário por alta traição. Execução de Maria Antonieta. A esposa do rei Luís XVI, Maria Antonieta, encontrou um destino semelhante, perdendo a cabeça na máquina mortífera em 16 de outubro de 1793. Execução de Robespierre. Maximilien Robespierre, o líder radical jacobino e uma das principais figuras da Revolução Francesa, foi guilhotinado junto com vários de seus cúmplices em 27 de julho de 1794. Final da Revolução. Com muito sangue derramado e milhares de cabeças rolando, o fascínio do público francês pela guilhotina diminuiu no final do século XVI. No entanto, as decapitações públicas continuaram na França até 1939. Última execução pública na França. A última execução pública na França ocorreu em 17 de junho de 1939, quando o criminoso alemão e serial killer Eugen Weizmann foi guilhotinado do lado de fora da prisão Saint-Pierre, em Versalhes. Curiosamente, entre as pessoas que testemunhou o horrível espetáculo estava o futuro ator Christopher Lee,
com apenas 17 anos na época, mas mesmo não sendo usado em público, a guilhotina ainda trabalhou por muitos anos. Último corte. A última guilhotina sobrevivente na França está no Museu da Justiça e Punição, em Fontaine de Vaucluse, perto de Avignon. A guilhotina e o nazismo. Hitler adotou a guilhotina como maneira rápida e eficiente de captar os inimigos do regime. Na verdade, a guilhotina se tornou um método de execução estatal na década de 1930. Cerca de 16.500 pessoas entre 1933 e 1945 foram vítimas desse método de execução. Na foto está o memorial da guilhotina da antiga prisão de Brandenburg-Gordem. A placa diz: 1798 antifascistas foram assassinados nesse local entre 1940 e 1945. Execução de Han e Sop Skoll. Han e Sop Skoll, que eram membros da Rosa Branca, o movimento de resistência não violenta na Alemanha nazista, foram ambos guilhotinados pelos homens de Hitler em Munique no dia 22 de fevereiro de 1943. Hoje há ruas e escolas da Alemanha com o nome dos irmãos Skoll. Há também um prédio literal em sua honra, o Shakespeare Skoll Preyes. Execução de Elisabeth Gloeden. Na foto, a advogada alemã Elisabeth Gloeden está diante dos juízes durante seu julgamento por traição do Tribunal Popular Volksgerichtshof em Berlim em novembro de 1944. Gloeden, seu marido e sua mãe acolheram judeus que fugiram da perseguição dos nazistas após o fracassado plano de 20 de julho para assassinar Adolf Hitler. Eles abrigaram o general Fritz Lindemann, um dos conspiradores. Os Groenlands foram traídos, presos e executados por meio da guilhotina na prisão de Protzense em 30 de novembro de 1944. O destino deles foi divulgado pelo regime nazista como um aviso. Execução de Horst Fischer. O médico alemão e membro da SS Horst Fischer foi guilhotinado em 8 de julho de 1966 em Leipzig. Ele foi condenado pela Suprema Corte da República Democrática Alemã por crimes cometidos no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau durante a Segunda Guerra Mundial. Máquina de matar. Esta foto mostra a guilhotina no campo de concentração de Dachau, perto de Munique, em 18 de abril de 1945, após a liberação de instalações pelas tropas aliadas. Execução de Han Wellenweder. Em 18 de outubro de 1940, o criminoso suíço Han Wellenweder foi executado à guilhotina. Essa foi a última vez que a Suíça usou tal método para executar uma sentença de morte. Na verdade, a pena de morte da Suíça já estava prevista para ser abolida em janeiro de 1942. Execução de Ramildo de Jambodoubi. Aí tem outros três aqui, pessoal. Guilhotina no Vietnã. Uso da guilhotina. Fazer o que? Acontece, né?